ao nome dele. Aleluia. Queridos, vamos orar? Você pode ficar da forma que você achar melhor, de pé, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua casa, na Tua presença, para Te cultuar, para engrandecer o nome do Senhor. E queremos Te pedir que a Tua presença, a Tua santa, doce, maravilhosa presença possa estar em nossas vidas. Por isso Te pedimos que tome nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, possa estar nos abençoando, possa estar abrindo nosso entendimento para acolhermos a Tua palavra, para podermos receber a palavra do Senhor nas nossas vidas. Se existe alguém no nosso meio nessa noite enfermo, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que cura, é o Deus que tem todo o poder. Se tiver alguém no nosso meio aflito, o Senhor é aquele que traz paz, o Senhor é aquele que traz paz aos corações. Então fala-nos, ministra-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Sente no seu lugar um pouco, vamos meditar na palavra do Senhor, e depois nós vamos ter mais uma oração. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, baixa para mim aí, Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, nós vamos ver alguns versículos da palavra de Deus. Marcos 9, ficou ótimo. Quero falar hoje, nós vamos ver alguns textos. Quero falar hoje sobre duas formas, duas maneiras de conhecer o Senhor. Deixa eu só mandar ali para o Galvin ali que pediu e eu não tinha mandado ainda. Tá aí com o Leonardo aí, ó. Meus irmãos, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, eu quero falar hoje sobre duas maneiras ou duas formas de conhecer o Senhor, duas formas de conhecer o Senhor, e cada uma dessas formas traz um resultado diferente, traz uma resposta diferente. Então Marcos 9, versículo 24, Marcos 9, 24 diz assim. Esse texto de Marcos 9 é aquela cura de um jovem. Luciano, baixa mais para mim, aqui está alto. É aquela cura daquele jovem possesso. O pai fala para os discípulos para curar o menino dele, que o menino estava assim lunático, uma hora o demônio jogava no fogo, aquela bagunça. Então os discípulos não conseguiram curar, e aí Jesus chega e expulsa aquele demônio, está aí no versículo 22, né? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí o versículo de número 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, baixa, se podes, tudo é possível ao que crê. E entra o versículo que eu quero, que é o 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse versículo diz que o pai olha para aquela situação que o filho passava, uma dificuldade, um demônio pegava o menino, jogava no fogo, jogava na água, e Jesus pergunta quanto tempo isso ocorre com o menino, e fala, desde criança ele passa por essa tribulação, ele passa por esses problemas. E o pai então fala com Jesus, olha, seus discípulos não puderam fazer nada, será que o Senhor pode fazer alguma coisa?
Aí Jesus diz para ele: olha, posso, mas você precisa acreditar, porque tudo pode aquele que acredita, aquele que tem fé. Aí o pai do menino, que já vivia uma situação de fragilidade, fala para Jesus, presta atenção, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos, ele exclamou com sinceridade, ele exclamou chorando, e ele fala assim: olha, eu creio, quer dizer, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas olha o versículo diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ele confessa que lá na verdade, embora ele acreditava, ele tinha uma fé pequena, ou não tinha fé nenhuma, que ele fala, não fala fé pequena, ele fala falta de fé. E em momento algum aqui, nós vemos Jesus repreendendo, achando ruim com esse pai, você também, seu incrédulo. Não, Jesus opera o milagre. Então o que eu quero começar a trabalhar com vocês aqui? Eu quero começar a trabalhar a ideia de que Jesus, ou Deus, né, o nosso Senhor, Ele não tem problema quando nós somos sinceros com Ele, ainda que a nossa sinceridade seja algo assim, não tão bonito, mas Ele não tem crise com gente que está sendo sincero. E aí a Bíblia diz também em Mateus, nós vamos ver alguns textos, vamos lá para Mateus 22, versículo 29, a palavra de Deus vai nos dar uma orientação. Se eu não conheço Jesus, se eu não conheço o Senhor, se a minha fé ela está pequena, ou eu não estou tendo fé, não há uma punição da parte de Deus, porque você ainda não entendeu, porque você não compreendeu, porque você ainda está, ainda meio que com os pés assim, meio que na incredulidade. Mas o que eu preciso fazer? Aí você vai para Mateus 22, 29, diz assim, olha: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o que eu preciso fazer quando eu não conheço, quando eu não tenho, como diz o pai do menino, a minha fé está pequena? O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a conhecer duas coisas. Eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é o que vai me dar um entendimento da palavra de Deus, e eu preciso conhecer também o poder de Deus, porque quando eu conheço as Escrituras Sagradas e eu conheço o poder de Deus, a minha probabilidade ou a minha margem de erros diminui, porque o texto diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós temos um pai que chega para Jesus e fala: olha, Senhor, eu creio, mas minha fé ainda é pequena, me ajuda, tem misericórdia, e chorando ele fala isso, me ajuda na minha falta de fé. Agora, nesse outro versículo, Jesus diz: olha, sabe por que as pessoas estão errando? E ele fala para eles: sabe por que vocês estão errando? Erram porque não conhecem as Escrituras, e porque não conhecem o poder de Deus. Então nós temos um homem que não conhece, não tem fé, e agora nós descobrimos com Jesus falando em Mateus 22, que ele não tem fé porque ele não conhece as Escrituras, ele também não conhece o poder de Deus. Paulo também vai dizer que a fé, o que vai fazer com que a fé entre no meu coração é a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que eu começo a entender? Eu começo a perceber que através da Bíblia eu tenho que conhecer o Senhor. Amém ou não amém? Errais por não conhecer as Escrituras. Hoje as pessoas estão aí dizendo, né, alguns pregadores cometendo as gafes das mais esquisitas, dizendo que a Bíblia e tal é um livro ultrapassado. Meus irmãos, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela é inerrante, ela é inalterável, ela continua sendo o que sempre foi, palavra de Deus. Por isso eu preciso mergulhar nas páginas das Escrituras Sagradas, para que eu não erre mais, ou pelo menos que eu diminua meus erros. Por quê? Porque quando eu conheço as Escrituras, quando eu conheço o poder de Deus, eu não vou errar, pelo menos não vou errar tanto. Por isso que o texto diz no versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então esse texto aqui começa a me dizer que eu preciso começar a conhecer o Senhor. Vem comigo num texto muito difícil de achar, Oséias, capítulo de número 6, Oséias está depois de Daniel,
Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, lá no Antigo Testamento. Se você for de Mateus para lá, é só você ir devagarzinho que você vai encontrar aí. Oséias, capítulo de número 6. Em Oséias, capítulo 6, o texto diz assim, e nós estamos falando então de conhecer o Senhor. Nós estamos falando de aprender a conhecer o Senhor. Nós estamos falando de um homem que não conhecia o Senhor, não tinha tanta fé, e ele chora e fala, então me ajuda, Senhor, porque eu estou sendo sincero com o Senhor, eu não estou tendo fé. Me ajuda, eu não conhecia, eu nunca tinha visto isso, agora que eu estou aprendendo isso. E ele chora e fala, me ajuda. E aí agora nós estamos em Oséias. E Oséias vai dizer assim no capítulo 6, versículo de número 3, conheçamos. E o quê? Prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Como o amanhecer, como o dia clarear, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Mas a parte que eu quero destacar é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu preciso, mesmo que no momento agora eu não estou tendo tanta fé, mesmo que no momento eu não conheço muito, eu não conheço muito da Bíblia, mas eu preciso procurar conhecer o Senhor. Eu preciso procurar entender as coisas da palavra de Deus. Eu preciso procurar ter esclarecimento da palavra de Deus, ainda que seja uma gota por vez. O que eu não posso é não conhecer nada. O que eu não posso é permanecer, e a palavra aqui não é ofensa, na ignorância. Ignorância vem da palavra ignose, ou seja, gnose é saber. Esse prefixo "ia" aí quer dizer nega o saber. O que eu não posso é continuar sem conhecer o Senhor. O que eu não posso é não ter essa vontade de saber mais do Senhor. E eu repito, o Senhor aqui, no Marcos 9, 24, que nós lemos primeiro, não tem crise com a pessoa que chega e fala, Senhor, eu não conheço, Senhor, eu preciso aprender essas coisas, eu estou querendo aprender. Esse aqui são duas formas de conhecer. Essa é a primeira forma de conhecer o Senhor, é aquela forma que está sendo apresentada aqui, de que de fato eu não conheço e de que eu quero conhecer. Eu não sei, eu nunca tive uma experiência, eu não conheço, mas eu estou aberto a conhecer. É aquela do pai do menino lunático, me ajuda, chorando, me ajuda, eu preciso conhecer mais. E aí Oséias vem falando, então conheçamos, então prossigamos em conhecer o Senhor. E aí eu aprendo o seguinte, eu tenho que começar a ler a Bíblia. Eu tenho que começar a estudar a palavra do Senhor. Eu tenho que arrumar uma canetinha, de preferência de uma cor mais gritante, não vermelho e tal, e eu começar a grifar, e eu começar a circular. Eu tenho que arrumar um pincelzinho, fluorescente, eu tenho que começar a marcar. Eu tenho que trazer minha Bíblia para a igreja, e quando o pregador for expressar ali a palavra de Deus, eu começar a fazer uma anotaçãozinha. Olha que texto bacana, então eu vou grifar esse versículo bíblico. Antigamente tinha os cartões de telefone, então você podia ter um cartãozinho de telefone, mas hoje tem aí algum cartãozinho durinho assim, velho, e aí você põe aqui para você riscar. Isso é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É eu começar a marcar minha Bíblia, é eu começar a decorar um versículo bíblico. Hoje eu abri o culto dizendo que o primeiro versículo que eu decorei foi o Salmo 119, versículo 105, há mais de 20 e tantos anos atrás. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu preciso começar a conhecer, decorar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, 2 Coríntios 5,17, e quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, Aguinaldo conhece um tanto de versículo de cabeça. Eu preciso começar, porque eu não conhecia, e o pai do menino lunático eu não conheço. Me ajuda, chora, me ajuda, eu quero aprender. E aí Jesus então começa a nos ensinar. Não, esse tipo de querer aprender, de querer me conhecer, eu estou disposto a ensinar. Eu não tenho problema com isso. Jesus não tem repreensão para quem não o conhece, mas que está chorando, está querendo aprender, está querendo saber dele,
com humildade, com um coração quebrantado, sabe, com simplicidade, está querendo conhecer. O Senhor não tem crise com isto. E olha, vamos lá no Salmo 145. O Salmo 145 é um salmo que mostra a bondade, a grandeza e a providência desse Deus. É um salmo de Davi, é louvores que Davi está dando a Deus. E aí Davi aqui, ele não poupa, são 21 versículos onde Davi não poupa elogios ao Senhor. Davi não é um homem que nasceu e já conhecia Deus. Ele foi conhecendo a Deus com esse coração quebrantado, com essa postura de humildade. E aí você tem aqui, o Salmo 145, quando Davi começa a expressar: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Olha o versículo 3, ele diz: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E ele vai exaltando, e ele vai engrandecendo o Senhor. Olha para você ver o versículo de número 5: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O que Davi está falando é: eu estou louco, eu quero conhecer mais o Senhor, eu estou deslumbrado com a tua grandeza. Se você voltar aí no Salmo 139, o salmista, que no caso ainda é Davi, tem outros salmos que não são de Davi, mas a grande maioria são salmos de Davi. Olha como que Davi fala de Deus aqui. Ele diz assim: olha, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Mas olha como é que ele conclui aqui, o versículo 6, não é a conclusão, mas o versículo 6 ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, é grande. Esse conhecimento, quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu fico apaixonado pelo Senhor, mais eu fico assim, olha, admirado da tua grandeza. Você tem tido essa experiência? Ou para você Deus já acabou, é uma caixinha de fósforo, você já sabe tudo? Porque Davi está falando aqui: Senhor, mas que coisa linda. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo salmos, quanto mais eu luto, eu viajo, quanto mais eu experimento, mais eu fico assim impressionado, Senhor. É um conhecimento maravilhoso demais para mim. É conhecer o Senhor. E esse conhecer, eu repito, o Senhor não tem nenhum problema com esse conhecer. Porque é o conhecer de alguém que não conhecia, de alguém pequeno, mas que está assim, cada dia mais, assim, deslumbrado de estar conhecendo o Senhor. O Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8, diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? E aí vai descrevendo assim essas grandezas de Deus. Nossa, que coisa linda é o seu conhecimento. Irmãos, a gente vai ficando velho, e a característica de estar ficando velho, para você descobrir que você está ficando velho. Dica para você saber que você está ficando velho: você começa a gostar de café, tem que tomar café. Antigamente eu ia para a reunião da ordem, morava em Montalvânia, e aí você pegava o ônibus, andava, chegava em Montes Claros, e aí o ônibus parava nas rodoviárias, e aí o pessoal descia, eu ficava vendo aqueles velhos, descia, e na hora de ir lá na lanchonete, tomava um café, e eu ficava, gente, que povo bobo. Eu pedi uma Coca-Cola de latinha, e uma coxinha, de manhã cedo, e ficava aqui na minha cabeça, criticando aqueles cara, oportunidade que o cara tem de tomar uma Coca-Cola, vai tomar café. Aí hoje eu vou fazer qualquer viagem, eu paro num posto e eu vou caçar café. Agora deve ter alguém olhando para mim, falando: cara, idiota, o velho tomando café nos pontos. Primeira coisa, toma café demais. Segunda coisa, você começa a ficar gostando de plantinha.
É coisa de gente que está ficando velho. Isso é planta. Meu Deus, uma planta. Aí você conversa com uma planta. Essa planta, que planta linda. Você está maravilhosa. E aí você começa. É coisa de velho. Todo mundo está fazendo, criar bichinho. Aí você gosta de uma galinha. Aí você, olha o ovinho da galinha. Você nem dava valor para isso. Mas você começa a dar valor para essas coisas. Eu não sei porque que eu estou falando disso. Como é que foi? Fazer hortinha, mas eu ia falar uma coisa aqui, mas é coisa de velho também, você se perde no meio do que você está falando, característica de velho, mas eu vou voltar aqui, eu vou lembrar, deixa eu ler o versículo de novo, 7 e 8, que eu vou lembrar. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, e penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus, e a sabedoria que poderás fazer, mais profunda é ela do que os abismos, que poderás saber. Lembrei, quando você começa também, depois de, você já é crente, já está caminhando, você começa a deslumbrar textos que você já leu 1282 vezes, aí você fala assim, gente, que coisa linda, meu Deus, olha esse versículo, qual que é? O Senhor é meu pastor, porque você começa, irmãos, esse conhecer, essa vontade de entender o Senhor, esse desejo, isso vai mexendo com você. Deus não tem crise com isso. Deus não tem crise com essas vontades de conhecer Ele, essas vontades de adorar Ele. Vem comigo em Jeremias 9. Aí vai chegando um ponto, nesse conhecer a Deus, Jeremias 9, 23 diz assim, olha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você vai conhecendo Deus, você vai tendo essa fome, essa vontade, que agora você não se gloria mais no tênis novo, você não tem mais aquela alegria porque seu carro é mais ou menos, você não tem mais essa alegria porque você conseguiu pintar a sua casa. Sabe em que você começa a ficar feliz? É nessas coisas do Senhor. Gente, que coisa linda, uma suculenta. Olha que Deus, lembrei também que eu ia falar. Quando você começa a prestar atenção nos detalhes, sinal que você está ficando velho. Você já parou para olhar como que Deus é maravilhoso na riqueza de detalhes, de coisas que você nunca parou para pensar? Pimenta. Você tem um caminhão de espécies de pimenta suculenta. Você tem um caminhão de espécies de suculenta. IP. Você tem roxo, você tem amarelo, você tem tudo é IP, tudo da mesma raça, da mesma família. Aí você pega essas árvores aí que todo mundo acha que é pinho, aí você tem assim 200 tipos, da mesma classificação. Você pega o ser humano, gente, tem um tanto, pega café, tem um tanto. Você já viu como é que café varia de um para o outro? Tem gente que gosta só de uma marca, porque quando ele toma outra ele sente diferença. O que eu estou querendo mostrar para você? É que você começa a perceber, você vai conhecendo Deus, e você vai vendo o tanto que Deus é carinhoso e bondoso com a gente, porque Ele vai criando assim cada coisa. Aí você às vezes na sua juventude, na sua força, você passa correndo e você não vê essas coisas, mas quando você começa a andar mais devagar, e já dizia aquele levita, acho que o nome dele é Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa, né? Quando você andava depressa, você não via essas coisas, mas quando você começa a andar mais devagar, o Senhor criou assim uma variedade de coisas, o Senhor é cuidadoso com a gente, é muito mais. Irmãos, vamos fazer aqui um prato de almoço aqui, de janta. Vamos lá, Gonçalo, você que entende de janta. Vamos pensar aqui num prato, coloca aí algumas coisas nesse prato, que naturalmente qualquer um de nós coloca: arroz, feijão, macarrão, bife. Agora no bife você põe cebola, no arroz você põe sal,
alho. Aí pode jogar também como é que chama aquele amarelinho? Açafrão, para ficar bem, açafrãozinho. E se quiser fazer um molhinho, você coloca um corante. Presta atenção, só num prato, tanto de coisa variada que Deus criou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para a sua vida, para você estar aqui hoje. Você já parou para pensar assim, quanto livramento, quanta coisa Deus fez por você? O quanto que você bebeu de água, respirou de oxigênio, o quanto de vírus, de bactéria que o Senhor eliminou, que poderia ter nos matado e não nos matou hoje. Quem pegou BR, cada caminhãozinho daquele que passa pelo seu carro, e passou e deu certo, sabe como é que chama isso? Livramento. O Eduardo estava me contando que foi aqui em Santo Antônio do Monte com a família dele, ele, a mulher e a menina, e ele estava vindo no carro dele e tal, e no Fiat Uno dele, vinha, aí tinha uma carreta, falou, vai dar para cortar. Aí quando ele ia cortar a carreta, o Espírito Santo falou no coração dele. Na hora você não sabe que é o Espírito Santo, você acha que é você. Depois que você entende que é o Espírito Santo, não vai não, espera. Aí ele freou, diminuiu, tomou distância, dizer que o pneu da carreta explodiu, e deu assim um baque, um barulho enorme, e subiu aquela poeira, mas uma poeira tão grande, que ele pensou que a carreta tinha caído no meio do mato. Aí os carros vindo, tendo que parar, e tendo que piscar alerta, não sei o que lá, e demorou passar por aquele tufo de poeira, porque não dá nem para dirigir, você não está nem sabendo se você está na pista, ou se você está na contramão, ou se você caiu num buraco. É nessa hora que você começa a conhecer e fala, não foi meu instinto de motorista, foi Deus. Por isso que Jeremias vai dizer, olha, você pode, não se glorie no carro, não se glorie na sabedoria, não se glorie na força, não se glorie na marca da roupa que você está vestindo. Se alguém tiver que gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. É isso, esse conhecer de Deus, Deus não tem problema com ele. Olha aqui em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, olha o que diz aqui João 17, ainda sobre conhecer o Senhor. Eu vou falar, estou falando do primeiro conhecer, ainda tem um segundo ainda. João 17, versículo 3, olha o que o Senhor Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O que é a vida eterna? Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Sabe o que é a vida eterna? É conhecer esse Deus. Irmãos, quem aqui todo dia está conhecendo um pouco desse Deus? Todo dia você tem uma experiência nova. Levanta a sua mão aí. Não é verdade? Você fala assim, gente, olha esse livramento. Gente, olha isso que Deus fez. Meu Deus, olha esse prato de comida aqui na minha mesa. Meu Deus, olha essa água. A gente não olha essas coisas. Você vai começar a olhar isso é quando você começar a andar devagar. Quem anda muito rápido não vê essas coisas não. Tem que andar devagar. Tem que andar mais devagar. Você tem que comer mais devagar. Você tem que andar mais devagar. Você começa a ver assim, gente, que coisa bacana. Você começa a valorizar coisas que você nunca valorizou na sua vida. Conheça Deus, você vai conhecendo Deus, você vê. Você começa a vislumbrar coisas assim, que você já tinha visto, mas você não prestava atenção, porque você andava muito rápido, porque as coisas eram muito corridas para você. Agora eu quero te mostrar um conhecer que Deus não gosta. Eu comecei com Marcos 9, 24. Põe Marcos 9, 24 de novo lá, multimídia. Eu comecei esse primeiro conhecer com Marcos 9, 24. Que é um conhecer daquela pessoa que de fato não conhece, mas humildemente falou, Senhor, me ajuda. Olha lá, ó. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu não creio, quer dizer, eu creio, melhor dizendo, eu creio, mas eu não sei nada, me ajuda na minha falta de fé. Esse
esse conhecer de Deus, esse não conhecer e passar a conhecer de Deus aqui, Deus não tem problema com ele. É você que está aqui hoje, está sendo sincero, Senhor, eu não entendo nada que esse pastor está falando, mas eu queria entender, eu queria ver se isso que está aqui é verdade. Senhor, me ajuda. Senhor, eu orei aqui, mas eu não vi a resposta, e assim, não sei, até eu estava no trabalho, o cara falou, e aqui Senhor, me ajuda. Deus não tem crise com isso. Agora eu vou te mostrar uma coisa que Deus tem crise. Vem comigo em Êxodo capítulo 5, e agora é o segundo conhecer. Esse aqui não entra nesse tipo de... porque tudo vai ser do começo. O primeiro é o de Marcos, é o conhecer a partir da visão do pai do menino lunático. Ele não sabia, ele não conhecia, ele não tinha fé, mas com lágrimas nos olhos, ele quer conhecer, ele está sendo submisso, ele está sendo humilde, ele está dizendo, eu não conheço, mas eu queria, me ajuda. Mas agora tem aquele que não conhece, não quer conhecer e desafora. E a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado, porque de Deus ninguém zomba. Você não pode esquecer isso. Olha o que diz, esse texto aqui é o texto onde a Bíblia fala que Deus vai libertar o povo do Egito. O povo de Israel estava preso no Egito. O Egito tinha uma nação, o Egito é uma nação e tinha um rei. O título, não o nome, mas o título que se dá para esse rei é Faraó. Por exemplo, o título aqui no Brasil é presidente. Lá no Egito não é presidente, é Faraó. Só que Faraó não é nome próprio. Por exemplo, Faraó Ramsés, aí o nome dele é Ramsés. Faraó Totmes, então Totmes é o nome. Faraó Tutankhamon, Tutankhamon é o nome, Faraó é o título. Então Faraó é o título do líder que liderava quando Israel estava cativo, estava preso, estava trabalhando como escravo no Egito. Aí Moisés e Arão são enviados por Deus para falar com Faraó. Faraó não conhecia Deus. Faraó também, como pai do menino lunático, não conhecia Deus. Mas olha, Êxodo 5, coloca o versículo 1 para mim lá. Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Olha a resposta de Faraó, presta atenção. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Viu a diferença? Põe para mim de novo lá, multimídia, Marcos 9, 24. Duas pessoas que não conhecem o Senhor. Marcos 9, 24 é o pai do menino lunático. Imediatamente o pai do menino lunático, o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, mas eu não conheço, me ajuda. Agora põe lá para mim Êxodo, capítulo de número 5, versículo 2. Respondeu o Faraó: eu também não conheço. Quem é esse Senhor? Eu queria saber quem é esse Senhor para que eu obedeça a voz dele, deixe Israel sair daqui. Quem é? Não conheço não. Você viu diferença nos dois? Eu não conheço. Eu não conheço, me ajuda na minha falta de fé. O outro, eu não conheço não, e quero ver quem é ele para fazer eu libertar esses escravos aqui. Eu não conheço, me ajuda, e lágrimas nos olhos. O outro, conheço não, deixar esses escravos saírem daqui? Eu não conheço. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor. Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Conheço não. O primeiro conheço, nós sabemos, o menino foi curado, recebeu a bênção, porque foi um não conheço, mas um não conheço de eu quero conhecer, me ajuda. Esse outro não conheço, nós já conhecemos a história. É um não conheço de desaforo, tipo assim, quem é? Que já soltar o povo nada, quem é para me obedecer?
Agora vamos ver o que deu isso aqui. Quando você já leu a Bíblia, você sabe que Deus tirou Israel do Egito e enviou 10 pragas. As 10 pragas moeram o Egito, arrebentaram o Egito. Mas essa fala do faraó deixou Deus invocado com ele. Invocado aqui é modo de falar, figura de linguagem. Deixou Deus chateado com ele. Ah, não me conhece não? Todas as vezes que acontece uma tragédia lá que Deus envia, Deus fala, isso é para que você me conheça. Isso aí é para você saber quem sou eu. Vamos lá. Primeiro aí, capítulo 7, versículo de número 5. Olha para você ver. Põe lá que eu vou falando lá. Então você não me conhece não. Então não tem jeito não, né? Aí o que acontece lá, ó? Manda uma praga e fala: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Vocês não me conhecem não? Então vocês vão saber quem sou eu. Eu vou mostrar a vocês quem sou eu. Capítulo 7, versículo 15, 17. Põe o 17 lá agora. Assim diz o Senhor: nisso saberás. Ah, vocês não me conhecem não? Está com desaforo? Está com o coração duro? Então saberás que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Capítulo 8, versículo 10. Ele respondeu, amanhã, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Capítulo 9, versículo 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo. Para quê? Para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então tem dois tipos de conhecer o Senhor. Tem um jeito de você conhecer o Senhor na humildade, Deus tendo misericórdia de você, Deus te estendendo a mão, Deus te fazendo milagre, Deus segurando você pela mão como um filho. Mas tem aquela outra também, que é assim, tipo faraó. Ah, é? Então vou te mostrar quem sou eu. O que define de qual dos lados eu vou estar? Quem sabe? O que define qual das duas formas o Senhor vai me tratar? É o meu coração. Quem está entendendo? É como eu me aproximo do Senhor. Nós temos dois textos na Bíblia. Nós temos um texto onde os fariseus falam assim: você é filho de Davi? E aí Jesus repreende e fala: não sou filho de Davi não, porque disse Davi, o Senhor, meu Senhor, não sei o que, falando de mim. Mas tem um texto do cego falando: Jesus, filho de Davi, falando a mesma coisa, tem misericórdia de mim. E Jesus fala: está curado. Por que a mesma expressão tem uma resposta para um e a mesma expressão tem uma resposta para outro? Por que um conhecer tem êxito e o outro conhecer tem prejuízo? Por causa da postura. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que você precisa ter uma postura de humildade, de humilhação diante do Senhor. É essa postura é que vai fazer o Senhor te tratar como tratou o pai do menino, ou o Senhor te tratar como tratou Faraó. É essa postura que vai fazer o Senhor tratar você como cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou vai fazer com que o Senhor trate você como Ele tratou aqueles fariseus que falaram também: tu não és filho de Davi? E Jesus diz: não, não sou não. Porque Davi disse ao Senhor que o Senhor estava diante do Senhor, e ele está falando de Deus e falando de mim. Disse o Senhor a meu Senhor:
colocar os seus inimigos como escabelo dos teus pés. O que vai fazer a diferença entre ser abençoado, como foi o pai do menino, que estava com problemas, ou ser arrebentado, como foi Faraó? Sua postura diante do Senhor. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Mas a Bíblia também diz que Ele resiste o soberbo. E o soberbo, ele resiste, ele mói. A Bíblia vai mostrar inúmeras vezes. Tem uma mulher que é Ciro-fenícia. Ela chega para Jesus com a postura do povo dela, e Jesus fala assim: não tenho nada para te dar, porque você é cachorro, e eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Todo mundo esperou que aquela mulher, de acordo com o povo dela, fosse um povo orgulhoso, ela saísse dali bravejando. Mas o que ela faz? Ela se humilha e fala: o Senhor, se propicia a mim, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus diz: muito bem, mulher, era essa atitude que eu queria tirar de dentro do seu coração. Pode ir, sua filha está curada. O que eu quero destacar aqui para a gente finalizar? A postura sua, a sua atitude, o seu posicionamento, as palavras que saem da sua boca, o modo como você olha o Senhor, o jeito como você faz uma oração. Nunca chegue diante do Senhor e fale assim: ah, Senhor, eu sou teu servo, e eu vou para a igreja, e eu ofertei na igreja, eu dou dízimo, e então eu não aceito, e eu agora determino que o Senhor me dê isso, eu determino que o Senhor me dê aquilo. Você está fazendo igual o Faraó. Talvez o que você vai receber é o mesmo que Faraó recebeu: 10 pragas, pancada na orelha. Mas se você chegar diante do Senhor como chegou aquele publicano da parábola que Jesus contou, que era pecador, fraco, falho, e ele sobe ao templo, não tem coragem nem de levantar a cabeça, bate no peito e fala: "Sê propício a mim que sou pecador". Se você chegar diante do Senhor e falar: "Olha, Senhor, me ajuda". Aquele leproso que chegou diante do Senhor e se curvou e falou: "Senhor, se queres, purifica-me". E Jesus chega e fala: "Eu quero", fica limpo. São essas atitudes que vão determinar se você vai ser uma pessoa que vai receber de Deus a bênção, ou se você vai receber de Deus o chicote. É o seu posicionamento, é a sua atitude. Eu quero te chamar para conhecer o Senhor, mas conhecer o Senhor de gente humilde, de coração quebrantado, porque Deus não despreza um coração quebrantado, porque Deus não despreza um espírito contrito. Deus não despreza, e não é para mim, não é para o outro, é para o Senhor. Você e eu, nós precisamos, nos quebrantar diante do Senhor, ter uma atitude diferente. Irmãos, na verdade é com autoridade nenhuma eu te aconselho que você bata de frente. Romanos diz, capítulo 13, que todo homem esteja sujeito à autoridade constituída. Todo mundo que se insurge contra a autoridade, rebela-se contra uma ordenança de Deus e vai pagar por isso. Mas se você tiver que rebelar, de bater de frente, bate com um homem, porque homem é homem. O máximo que vai fazer é tirar a sua vida. Mas quando se fala do Senhor, se humilha. Amém ou não amém? Opa, é o Senhor. É o Senhor não. Ah, não, o homem eu bato boca, se for preciso. Não vou fazer isso não, porque isso não é certo. Eu estou sujeito a autoridades constituídas. Mas o Senhor não tem nem que ver. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto de... Às vezes você vê um vídeo, você ri. Mas sabe quando tem um vídeo que ridiculariza o Senhor? Eu estou falando faça o que você quiser, mas eu estou vendo um vídeo aqui de algum grupo desse aí que faz vídeo para a gente rir. Mas quando eu estava vendo um lá, o cara levanta de madrugada, abre a porta da geladeira, pega um negócio para beber, aí de repente vê um velho de cabelo branco com um triângulo na cabeça, aí o cara assusta, aí o cara: "Quem que é isso?" Ele fala: "Eu sou Deus". Eu mudei, falei: não vou brincar com isso não.
Porque de Deus a gente não pode brincar. Quem está entendendo, irmãos? Não vou ficar vendo uma piada que vai ridicularizar o nome do Senhor. Eu não vou ficar vendo eu não sei como é que chama o nome desses videozinhos, que vai menosprezar a pessoa bendita de Jesus Cristo, meu Salvador. Eu não vou ficar vendo um negócio que vai ridicularizar a palavra de Deus. Não vou não. Então eu prefiro mudar isso aí. Eu vou rir de outra coisa, rir de uma piada, rir de uma outra coisa, mas disso aí não. Eu não quero nem ver para não achar graça, porque talvez seja engraçado mesmo, mas eu não quero, porque eu quero colocar um limite, porque eu não quero ser tratado como foi Faraó. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não quero ser tratado como foi Faraó. Eu quero ser tratado como foi tratado o pai daquele menino que estava com doença, porque eu sou pai, e uma hora eu preciso que o Senhor faça algo, e aí o Senhor fala, não, você não estava zombando de mim? Se vira, toma seu remédio, dá seus pulos, você não estava zombando de mim? Você não estava sorrindo de piadinha sobre minha pessoa? Tem dois tipos de conhecer o Senhor, é isso que eu estou falando nessa noite. Um conhecer que você conhece e é abençoado e sai crescido e sai feliz e recebe a bênção. Mas tem um conhecer do Senhor que é igual esse aqui do Faraó. Sabe para que isso vai acontecer com você, Faraó? Para que você saiba quem sou eu. Você falou que não me sabia quem era eu não, né? Você não me conhecia não? Agora você vai conhecer quem sou eu. E eu vou te mostrar a você um negócio que poderia ter sido feito na bênção, vai ser feito na pancada, porque eu vou tirar meu povo do Egito e ponto final. E Deus tirou. E quando Faraó, quem já leu a Bíblia sabe, quando Faraó tremia nas bases, Deus falava, não, você não é Deus? Espera aí, calma, vou endurecer seu coração um pouquinho mais. Você já está com medo? Você não estava aí rotando valentia? Então espera aí, vou dar você mais uma dureza, para você enfrentar um pouquinho mais. Mas por que Deus está fazendo isso com Faraó? Por causa dessa soberba do coração de Faraó. Quem está entendendo, meus irmãos? Se humilhe, meu irmão. Diante de Deus, a gente tem que se humilhar. Ele é o Senhor, eu sou um pobre mortal, e diz a Bíblia que os meus dias já estão todos contados diante do Senhor, e eu vou ter que prestar conta para Ele. Então não quero brincadeira com Deus. Deus baixou a cabeça. Amém ou não amém? Opa, é o Senhor. Opa, com o Senhor não. Com o homem lá vai, tá, levo mas com o Senhor, opa, calou minha boca. Para fechar, para você entender melhor, quem já assistiu aquele filme lá do João Pé de Feijão, só que não chama João, chama Jack, Caçador de Monstros, não é isso? Quem já assistiu? Agora, a versão nova, que tem uns gigantes bem feios, inclusive tem um que tem uma cabecinha, tem um que tem uma cabecinha aqui do lado assim. Eles conseguem descer da terra lá e vai quebrar tudo, e tem uns estilingues no bolso. Mas o que acontece que quando eles veem o que eles param na hora e obedecem quem está dominando aquilo? Quem lembra? Uma coroa. Vocês lembram disso? Eles estão... Pegou a coroa e mostrou para quem porta a coroa, tem deles a submissão. Tanto que eles já vão ganhar lá, vão arrebentar com tudo. Aí o cara chega e está com a coroa, e todos eles, é bem até bonita a cena. Os estilinhos caem tudo no chão, as pedras caem tudo no chão, e eles... Quem viu já esse filme? Aí, gente, acorda aí, quem viu o filme? Estou ajoelhando aqui com um problema na coluna, vocês não falam? Tarefa para casa, vê hoje, Jack, o Caçador de Monstros. Assistir o filme para vocês verem. O que eu estou querendo dizer? Meu irmão, você pode estar valente igual aqueles gigantes. Você pode estar pulando dessa altura aqui, mas quando falar assim, eu estou falando com você em nome de Jesus. Sabe o que você tem que fazer na hora? Opa, acabou a valentia. Quem está entendendo? Acabou a valentia. Não, o Senhor não. Salmo 139, para onde eu vou? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu vou? Deixa eu contar uma piada aqui. Não, porque Jesus chegou, a sogra de Pedro. Não, pode parar. Se for contar piada mexendo com a santidade do Senhor, dá licença aqui, eu não quero nem ouvir para mim não rir. Porque eu não vou ridicularizar o nome do Senhor. Porque com o Senhor eu não vou brincar. O Senhor não. Brinca com Tiradentes aí. Tiradentes você não quer brincar não.
Mas com o Senhor você quer? Não, com o Senhor não. Eu já não quero brincar com o Senhor. O Senhor é para ser adorado, o Senhor é para eu baixar minha cabeça e falar só o Senhor é Deus. E acabou. Quando você lê a Bíblia Sagrada, principalmente as crônicas, e você vê quem foi Davi, e Davi não é um camarada que está só na Bíblia, não, a história extra-bíblica fala de Davi, da grandeza de Davi. Quando você pega a bandeira de Israel, você vê aquele hexagrama, aquela estrela de 6 pontas, na verdade aquilo lá é os 2 Ds do nome de Davi, porque o nome de Davi é D-A-V-I-D de novo, David, ou David, ou David. Aí pegaram os 2 Ds de Davi, cruzaram e colocaram na bandeira. É um camarada, moço, o nome de Davi até hoje é falado. Jesus é o filho de Davi. Aí você vai ver esse rei de um poder, de uma magnitude, de uma riqueza sem fim, mas quando falava assim, vamos para a igreja, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Os meus pés pararam nas portas do templo, eu fiquei feliz demais. Davi falou assim, eu moro no palácio, eu tenho riqueza, mas meu Deus não tem uma casa, vou fazer um palácio para o meu Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí eu ganho salário mínimo e quero pagar de gatão com Deus. Você está ficando louco, moço. Você está ficando doido. Então eu quero conhecer o Senhor como o filho, o pai daquele menino. Eu quero conhecer o Senhor como um Deus gracioso e bondoso comigo. Eu não quero conhecer o Senhor como juiz. Eu não quero conhecer o Senhor como alguém que é exaltado e está querendo, quem é o Senhor para me obedecer? Não, o Senhor eu obedeço. Opa, o Senhor eu baixo a cabeça. Não, do Senhor eu não quero nem ouvir uma piada. Não, do Senhor eu não quero nem que faça graça. Não, com a Bíblia Sagrada, se for para brincar com a Bíblia, eu prefiro sair, porque na hora que o juiz vier, eu não quero nem estar perto. Quem está entendendo, irmãos? Estava vendo um videozinho que o pessoal colocou no grupo dos pastores. Aí Sueli estava perto e um pastor conhecido estava falando que a Bíblia é um livro, não sei o que lá, desfazendo da Bíblia. E Sueli falou, nossa, tira isso aí, não aguento nem escutar esse trem. Não aguento nem escutar esses trens. Esse trem dá uma tristeza no coração da gente. É esse o sentimento que eu quero que nós tenhamos no nosso coração. Quem está entendendo, irmãos? Não, eu não quero ouvir esse negócio aí. Não, isso aí ridiculariza o nome do Senhor? Não, não quero ver. Estou fora. Eu quero exaltar o nome daquele que vive e reina. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. O pessoal da multimídia pediu, antes da gente fazer aqui, Tiago, vem cá, vamos cantar um louvor aí. O pessoal do multimídia pediu o seguinte, olha, no Instagram e no Facebook, o Instagram é El Shaddai _LP, e o Facebook é Igreja Batista Nacional El Shaddai. Você tirar uma foto e você compartilhar, né, e marcar a igreja, e seguir a página. A internet da igreja está aberta aí, você pode entrar agora e fazer isso. Tira uma foto aí de qualquer coisa de você, eu no culto, ou da parede, e marca para que pessoas ouçam, para que pessoas alcancem. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. É sério, quem tem aí, faz aí. Às vezes você fica postando só trem lá que não tem nada a ver, trem de... Coloca isso aí, tira uma foto, vamos cantar um pedacinho, segue a página da igreja, segue. Fica só mexendo com política, futebol, tem coisa melhor para fazer. Coloca para nós aquela música assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Olha aí a igreja cantando, ó. Tira aí uma foto, você com sua família aí, filma um pedacinho, posta e marca a igreja para mais gente alcançar. Você pode adorar o Senhor com essa música? Glória a Deus. A internet da igreja está aberta aí, ó. É o Senhor
e que nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Tem aquele também. Vamos pegar só umas velhinhas hoje, sabe qual é essa? Criou o céu, criou a terra. Como é que é? Essa que eu falei aqui? Sabe qual é? Tudo ele fez, é antiga também, busca do começo aí. Vamos lá, só para exaltar o rei. Me dê dó. tudo criou, Isso, toda a igreja. tudo Para que ele fez, criou e formou todas essas coisas? para o seu louvor. O Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Para o céu, para o céu, para o seu louvor. Aleluia! Ao único. Peraí, vamos voltar do começo que nós vamos dar conta. Não tem nada não, é ao vivo mesmo. E a glória, a força e o poder. É isso mesmo? Não, não é não, não é não, não é não. Vamos lá. Tem problema não, volta do começo. Ao único que é digno. Não é não, não é não, trocou também. Puxa aí, Elisângela, peraí. Segura aí. Entrou? É isso aí. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele. Legal. único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você pode estar valente tanto você tiver, você pode estar cheio da razão, mas quando você ouvir assim, ó, não, eu estou falando com você em nome de Jesus, baixa a sua cabeça, amém? Quando você falar, tem umas coisas, irmãos, que a gente tem que resgatar. Sabe quando você, o seu sim seja sim, o seu não seja não.
Mas uma coisa que você nunca pode deixar banalizar na sua boca é o nome do Senhor. Sabe quando você diz assim, ó, não, diante de Deus, ou você não deve mentir, mas quando você falar que é diante de Deus, não, irmãos, tem que ser verdade mesmo. Quem está entendendo? Você entendeu? Não, eu estou falando com você diante de Deus, ou não, então tem que ser verdade mesmo. Porque se você tiver coragem de falar assim, não, é diante de Deus, e tiver com mentira, ou você perdeu todo o temor do Senhor. Estou com dó de você. Esse negócio do nome do Senhor tem que ser de verdade. Amém ou não amém? Tem que ser de verdade. Não precisa se falar, eu juro por Deus, porque Deus proíbe jurar pelo nome dele. Mas quando você estiver falando a verdade, não, eu estou falando diante do Deus que fez os céus e a terra. Não, então isso tem que ser verdade mesmo. Isso não pode ser brincadeira. Amém, amados? Erga suas mãos aos céus. Senhor, eu quero abençoar a sua igreja, abençoar o seu povo, pedir ao Senhor que nós nos assemelhemos a esse Pai, que nós tenhamos uma postura de humildade diante do Senhor, de cabeça baixa, de coração quebrantado. Somos falhos, mas quando se relaciona ao Senhor, nós queremos fazer as coisas para o Senhor de coração sincero. O Senhor nós não podemos, não, o Senhor a gente se dobra. Diante do Senhor a gente curva a cabeça mesmo, diante da Tua palavra a gente se dobra, a gente obedece, a gente baixa o ânimo, baixa a coragem, baixa tudo, porque o Senhor, não, o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória e de toda adoração. O Senhor é tudo que nós temos, tudo mais pode ser tirado da gente. O carro pode sair lá fora e ele não está lá mais. A saúde pode ser perdida, essas coisas todas perdem. Até o casamento é perigoso perder. Mas quando fala do Senhor, Paulo diz: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E no final ele diz: porque eu estou bem certo de que nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Meus irmãos, não deixa nada, nem ninguém te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. A Ele uma salva de palmas. Aleluia! Deus abençoe sua vida. Vá em paz.